quanto que eu devo colocar de rotação e de torque no meu motor para usar determinada lima, determinado instrumento? Isso é uma dúvida bem recorrente, às vezes de quem está começando a trabalhar com instrumentação mecanizada agora, ou de quem está mudando de sistema, fala, putz, sempre fui acostumada com daquele eu sabia, mas agora eu estou totalmente perdida. Para começar, vamos lá, sempre vai ter uma orientação, uma recomendação do fabricante, certo? O que a gente tem que pensar também é que muitas vezes essa recomendação do fabricante, ela vem ali pautada em cima de um uso único. Pode ser isso, pode ser. Fala assim, poxa, eu vou colocar aqui 900 rotações de uma lima aqui, enfim. E pode ser que isso tenha sido orientado pensando num uso único. Então, vamos lá, além das orientações do fabricante em si, você tem que ter um pouco ali de bagagem para conseguir ter um discernimento do que é mais adequado de acordo ali com aquele seu caso, certo? Então, uma orientação geral, tá? Para começar assim a poder estabelecer talvez alguns pontos ali para você que está nesse ponto, está começando, está mudando de sistema e que podem te ajudar nessa orientação, é o seguinte, eu tenho que olhar para duas coisas, né? Tanto para o meu instrumento quanto para o meu canal. Com relação ao meu instrumento, eu tenho que conhecer o meu instrumento. Então, esse meu instrumento aqui, como que ele qual que é o tip, qual que é o taper dele e qual que é a proposta desse instrumento aqui. Então, no caso, eu estou com um exemplo aqui no instrumento 1505, que a proposta dele é exatamente de ser uma lima de glide path, uma lima ali que vai antes das outras para criar uma guia, um caminho seguro e depois eu trabalhar com instrumentos mais calibrosos. Quando que eu uso essa lima aqui? E aí é o segundo ponto que a gente olha o quê? Para o terço que eu vou trabalhar com esse instrumento. Eu estou trabalhando em que região do conduto? Primeiro, eu posso fazer assim, olha, dentro da técnica do protocolo de preparo que eu uso, dos princípios de preparo que eu tenho, uma técnica coroápice segmentada, onde primeiro eu trabalho corpo de canal, que é exatamente o que a gente preconiza aqui nos nossos protocolos da Endolovers, é o seguinte, vou trabalhar primeiro corpo de canal, ou seja, terço cervical e médio, e depois vou trabalhar terço apical, ok? Então são dois momentos diferentes, com duas propostas diferentes para esse instrumento aqui. Porque é muito diferente eu pensar em criar uma guia em corpo de canal, terço cervical e médio, onde eu tenho normalmente uma porção mais retilínea do canal, um conduto ainda um pouco mais amplo, por mais calcificado, mais atresiado que ele seja, normalmente aquilo está mais amplo do que eu vou encontrar ali em região apical. E outra, região apical, ela pode contar com outros desafios, que são, além daquele conduto mais atresiado, são múltiplas curvaturas. Então, tem uma curvatura que eu estou olhando ali, radiográfica, de mesial para distal, mas eu posso ter também curvaturas ali, em profundidade, vestíbulo lingual, vestíbulo palatina, certo? E múltiplas, não necessariamente uma única. Então, na hora de falar, poxa, agora eu estou trabalhando com esse instrumento em corpo de canal, é uma coisa. Estou trabalhando em terço apical, opa, é diferente. Tá? Então eu tenho tanto, apesar de nas duas situações eu tenho um mesmo instrumento, eu tenho uma mesma massa de instrumento aqui, um mesmo tanto de metal que eu tenho aqui, é diferente o que eu preciso colocar ali ou que vale a pena, de maneira bastante segura de eu trabalhar, vale a pena eu acionar o quê? Até qual torque, qual limite de torque e qual que é a rotação realmente necessária para eu conseguir a limpeza em cada ponto. Se a gente pensar que essa porção de terço cervical e médio, a gente acaba tendo, querendo ou não, a gente acaba tendo uma região, um maior volume ali de porção, de parede de canal para ser limpo, para ser instrumentado, faz sentido, nesse ponto ali, que eu tenha, sim, uma limpeza, um maior corte de material e que eu tenha, então, para isso, às vezes, uma rotação mais alta, tá? Só que eu estou trabalhando numa porção do conduto normalmente um pouco mais segura por conta, da anatomia esperada para terço cervical e médio. Agora, se eu vou para terço apical, onde não existe a necessidade, não tem esse volume todo que eu vou precisar pincelar, canal para um lado, para o outro, eu estou trabalhando em terço apical, normalmente é um conduto já que ele tem uma secção transversal redondo, tá? Ele é totalmente, no máximo, mas não chega nem a ser oval, quando a gente está ali para apical mesmo, isso daí já é bem redondo, bem circular, então
eu acabo conseguindo uma limpeza de uma certa forma muito mais eficaz, não precisando necessariamente lançar mão de um número de rotações muito mais alto. E o que isso muda? Qual que é um dos tipos de fadiga que a gente pode ter num instrumento? Se a gente está falando aqui, né, das nossas limas mecanizadas, o que eu posso ter? Eu posso ter uma fadiga cíclica, então uma fratura por fadiga cíclica. E fadiga cíclica é uma fadiga do material em função do número de ciclos. O número de ciclos, a gente está falando do número de rotações, ou seja, de cada volta que esse instrumento completa ali de alguma forma dentro do conduto. E aí, se eu pensar, vamos lá, se eu pensar, poxa, estou usando aqui, né, uma lima de glide path lá em terço apical. E aí, vamos lá, se eu estou usando essa mesma lima de glide path, vamos dar esse exemplo aqui desse instrumento, e eu estou usando em terço cervical e médio, primeiro que é uma lima de glide path, tá? Não é a lima de shape final desse corpo de canal aqui não, mas eu posso pensar, falar, vou trabalhar aqui num torque 2.8 Nm e 400 RPM como número de rotações para terço cervical e médio, essa lima aqui de glide 1505, ok? Beleza, seria show de bola. Agora, se eu vou usar esse mesmo instrumento, às vezes para terço apical, como um glide apical, ou seja, o primeiro instrumento que eu vou usar ali depois de uma patência e tudo mais, eu posso reduzir, eu não preciso de 400 RPM, eu posso passar ali, né, de uma maneira bastante segura e eficaz também de limpeza para 300 RPM. Né? Esse 300 RPM num torque, por exemplo, aqui de 2.4, 2.6 Nm, dependendo do material que você está usando, dependendo do seu sistema, do seu instrumento, certo? Mas, de maneira geral, seria uma recomendação aí bastante adequada, vamos falar assim, né? Diferente, se eu estou trabalhando, poxa, eu vou trabalhar aqui em terço cervical e médio com um instrumento que ele tem maior massa de material aqui, um 2508, tá? E esse instrumento aqui, qual que é a proposta dele? Estou usando, olha só, para trabalhar corpo de canal e eu vou fazer desgaste de curvatura, eu preciso de uma capacidade de corte, às vezes realmente uma rotação mais alta para eu aumentar essa eficácia de corte, né, especialmente nessa região e nesse momento, com essa proposta de finalizar o preparo de corpo de canal. Então, posso colocar 500, 600 de rotação aqui nesse caso, né, e um torque de 3, às vezes 3,5, dependendo da lima que eu estou trabalhando, e aí sim eu vou utilizar então um torque mais alto, uma velocidade mais alta, um número de rotações mais alto, em função, né, do instrumento em si, né, da construção desse instrumento em si e da proposta que ele tem ali naquele ponto do canal, exatamente ali daquele terço, certo? E na hora que eu vou fazer um shape final de um preparo ali em terço apical, né, ou seja, aquela última lima que eu vou usar, eu estou usando também terço apical, numa região que eu posso ter múltiplas curvaturas, né, que eu tenho outros tipos de desafio e eu não vou eventualmente pegar e usar um instrumento ali naquele ponto, né, com uma ciclagem, ou seja, com uma velocidade, um número de rotações de forma exagerada. Então, novamente, para terço apical, nesse momento, por exemplo, aqui estou usando um instrumento 2504, né? 2504 eu posso pegar e utilizar aqui, por exemplo, né, um 2.4, 2.6 de torque, junto com 300, 350 de rotação, certo? Trabalhando em terço apical, onde eu já tenho um conduto, que ele tem ali uma secção transversal mais circular, né? A tendência é que seja mais circular, eu preciso de muito menos rotação para eu conseguir ter uma eficácia de limpeza ali, de descontaminação suficientes, certo? Então eu não vou ficar, não vai ser, eu falo assim, não vai ser bonito, né? Ai não, quanto mais rotação ou quanto mais o torque, nossa, mais ousado eu sou. Não, a gente tem que ajustar, então, de acordo tanto com o instrumento, com a proposta do instrumento em si, né, em função do design, em função da construção desse instrumento e também de acordo com o terço que ele vai ser usado e qual a proposta que ele tem naquele terço. Se você quer aprender mais a respeito de protocolos de instrumentação mecanizada, protocolos seguros, eficazes, tanto de preparo quanto de obturação, eu convido você
a clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e se inscrever no nosso curso de controle de dor e endodontia, além de uma vastidão ali de um entendimento, né, de como a endodontia funciona, a dor na endodontia e como você pode fazer esse controle de dor de forma muito eficaz com seu paciente extremamente satisfeito e vendo o valor no seu tratamento. A gente tem ali inúmeros protocolos, então extremamente seguros, tanto de preparo, quanto de obturação, quanto de qualquer outra coisa que seja envolvido desde antes do paciente chegar no seu consultório até depois que ele está ali na casa dele ou teve o reparo daquela lesão numa preservação e assim por diante, tá certo? Então clica no link, tá aqui na bio, você tem chance de fazer inscrição num momento extremamente importante ali que você consegue hoje, fazendo inscrição hoje, você consegue ainda participar, né, como bônus a 12 meses do nosso plantão semanal de dúvidas da Endolovers. Então, 1 hora por semana, comigo, ao vivo, você pode tirar suas dúvidas, todas que você tiver a respeito das aulas e até trazer, né, em alguns casos, trazer alguns casos clínicos para discussão, para poder te ajudar ou te orientar e para você ter cada vez melhores resultados, tá certo? Clica no link da bio que eu te espero muito em breve. Um grande abraço, um grande beijo.